Fala, nação santista, aqui é o Rafa dos Santos Daily. Sejam bem-vindos aqui a mais um Daily Cast, o nosso programa de podcast sobre o Santos. Bom, a temporada 2019 acabou, o Santos se sagrou vice-campeão brasileiro e no programa de hoje nós vamos analisar como foi a temporada 2019 do Peixe, vamos fazer um raio-x da temporada, vamos analisar com calma tudo certinho, se passou as expectativas, se foi conforme os torcedores estavam esperando. E bom, vamos lá. Vamos começar no primeiro jogo do ano, que muitos não lembram qual foi. O primeiro jogo do ano foi contra o Corinthians, em um amistoso na Arena Corinthians, que até na época gerou uma discussão, né? Muitos torcedores perguntando se... mas com rival pode marcar amistoso ou não? Com rival não se marca amistoso. Enfim, teve. E o jogo foi 1-1, foi o primeiro jogo do Sampaoli. O Santos tinha anunciado o treinador argentino no começo do ano. E foi um jogo que deu pra perceber como seria o Santos do Sampaoli. Ele tinha pouco tempo de trabalho, mas já deu pra ver algumas mudanças no time, já deu pra ver questões de posicionamento, posse de bola, como o time ia funcionar. Foi um jogo que o Santos foi melhor, eu me lembro muito bem desse jogo. O Corinthians estava vindo numa expectativa absurda, a volta do Carille, já tinha anunciado alguns reforços. E foi um jogo que o Santos, mesmo com empate, acabou saindo melhor. Se eu não me engano, foram gols de Gustavo, né, pelo lado do Corinthians, e do Gustavo Henrique, se eu não me engano, do lado do Santos. Foi bem no começo do ano. Mas como eu falei, foi um jogo que deu pra ver como a filosofia do São Paulo iria funcionar. E eu falei que o Corinthians estava vindo embalado, né, porque tinha trazido o Carille e outros reforços. E por falar em reforço, o Santos, se eu não me engano, foi uma das últimas equipes aqui do Brasil, né, a anunciar o primeiro reforço da temporada. E foi o venezuelano Soteldo, né, se não foi o melhor, um dos melhores jogadores, né, da temporada. Eu acho que ele divide o cargo ali com o Sanches de melhor jogador da temporada. E por falar em reforços, o Santos contratou bastante esse ano, gastou bastante dinheiro. Em uns acertou, em outros errou, mas enfim, vamos lá. Os reforços de 2019 foram Soteldo, Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas, que foi vendido ao Lyon da França, logo depois, Felipe Jonathan, Jorge, Jobson, Marinho, Uribe, Evandro, Pará, Luan Pérez e Lucas Venuto, beleza? Desses, o que mais deram certo, a gente pode colocar o Soteldo, né? Vamos analisar ali cada um. O Soteldo desses foi, obviamente, o melhor. Aguilar teve momentos bons na temporada, acabou perdendo espaço. Everson também garantiu ali sua vaga no time titular, fez parte importantíssima ali no vice-campeonato brasileiro. O ano inteiro ele fez um ano muito bom, né? Apesar da discussão ali se era melhor o Vanderlei ou não, enfim. Acabou que o Sampaoli optou pelo Everson e deu muito certo. Cueva, né? Eu não vou falar nada porque eu não quero me estressar nesse programa. O Jean Lucas, cara, até ele ser vendido, eu tava gostando muito do Jean, ele joga de terno, ele joga muita bola. E eu acho que o Santos ali nos primeiros jogos sem ele acabou sentindo uma falta dele, porque é um jogador bem versátil, que se encaixou bastante no esquema do Sampaoli. Então, o Sampaoli teve bastante dificuldade pra achar uma peça logo depois da saída dele, né? Mas enfim, o Felipe Jonathan não foi titular a temporada inteira, muito pelo contrário, foi o Jorge. Mas nos diversos momentos que entrou, tanto na lateral quanto na meia, ele mostrou bom serviço, ele mostrou ser um excelente jogador. E acho que até pelo fato dele ter feito uma boa temporada, mesmo sendo reserva, faz os torcedores se acalmarem em relação à possível saída do Jorge, né, que já era previsível. Jorge que vai sair, vai voltar para o Mônaco, né, afinal ele estava emprestado. E o fato de ter um lateral com a qualidade do Felipe Jonathan na reserva faz os torcedores se tranquilizarem um pouco mais. Porque, como eu falei, em diversos momentos da temporada ele fez jogos excelentes, fez jogos ótimos, se destacando com gols, assistências ou enfim. Jorge, como eu falei, foi o titular da lateral esquerda na temporada, fez um ótimo ano, falhou muito, acertou muito, mas se for para dar um veredito final, uma nota final, seria uma nota boa, até porque ele foi titular, fez excelentes partidas e foi muito importante também na campanha do Santos. O Jobson, desses eu acho que era um dos que a torcida mais estava esperando, né? Até pela boa campanha dele no Red Bull, no Paulista. Ele com certeza deveria ter recebido mais minutos, né? Jogou muito pouco. Quando jogou, pelo menos pra mim, causou boa impressão. Acho que ele, se moldarem mais ele consegue se encaixar mais no estilo de jogo do Santos. Acho ele muito bom volante, tem muito pra evoluir também. Marinho também, né, fez uma temporada excelente, chegou no meio do ano e conseguiu conquistar muitos torcedores, porque o Marinho é assim, ele é aquele tipo de jogador que eu acho que muitos times querem ter no elenco, aquele jogador, principalmente torcedores querem ter no elenco, aquele jogador que demonstra raça,
que demonstra muita energia ali, que, sabe, tenta correr atrás da bola o tempo inteiro. A primeira bola que veio já chuta pro gol. É o tipo de jogador que o torcedor gosta, né? Tem muita identificação com a torcida nesse pouco tempo. Diferente do Uribe, que é o próximo aqui da nossa lista que nós vamos comentar. Eu acho que assim, eu não consigo definir quem foi a maior decepção desses reforços, se foi o Cueva ou o Uribe. Porque os dois são muito assim, sabe? Tão empatados, não dá, cara. Eu acho que o Uribe tá ainda um pouquinho mais que o Cueva, porque o Uribe, ele era uma posição que a gente tava precisando muito, né? Todo mundo enchendo o saco, torcida chata demais, imprensa mais chata ainda. Ai, porque precisa de um 9, o São Paulo ele quer um 9, porque isso, porque aquilo, ele veio. E era melhor nem ter vindo. Já falei isso em um dos DailyCasts atrás. Tipo, ele pode ganhar uma sequência em 2020, fazer gol pra caramba, calar minha boca, mas até agora um dos piores jogadores que eu já vi com a camisa do Santos. E não dá nem pra falar que foi falta de oportunidade, porque ele recebeu bastante até o Sacha finalmente sagrar sua vaga de titular. Antes disso, ele recebeu algumas oportunidades como titular, também entrando, né, em diversos jogos. Mas ele não fez, além de não fazer nenhum gol, ele foi completamente inútil. O Santos, sempre quando jogava com ele, jogava com a menos, ele não fazia absolutamente nada. E, cara, não tem nem palavras pra falar o tamanho da decepção que foi o Uribe. Próximo aqui da nossa lista, o Evandro, né, que acho que foi uma surpresa, né, muitos torcedores pegando no pé do Evandro e tudo mais, blá blá blá. Mas, né, se for pra dar uma nota final também acho que é uma nota boa, uma nota média, assim, sabe? Porque realmente ele fez algumas partidas ruins, não teve atuações tão boas, mas ele foi sim importante, desde que chegou, conseguiu um espaço ali com o Sampa. Eu acho que, inclusive, estávamos falando do Jean Lucas, eu acho que quando o Evandro chegou, o Sampa conseguiu usar ele mais ou menos nas características em que usava o Jean Lucas. Lógico que são jogadores completamente diferentes, né? Até por conta da idade, enfim, características completamente diferentes, mas eu digo na função. No campo. A função do Evandro foi bem parecida com a função que o Jean Lucas tinha. Pará também, acho que de todos, é o que mais calou a boca de todos, né? Ninguém esperava, todo mundo cornetou quando o Pará foi contratado, até porque foi anunciado junto com o Daniel Alves, né? Mas enfim, ele começou essa sequência de grandes atuações logo num dos jogos mais importantes do ano, contra o Palmeiras na Vila. Ele comeu a bola, colocou diversos jogadores no bolso. E de lá pra cá ele teve quase todas as partidas titulares, né? Eu acho que ele só não foi titular quando estava suspenso ou algo assim. Fez um segundo semestre, ele chegou no segundo semestre, né? Fez um segundo semestre espetacular com a camisa do Santos. Não vou falar espetacular, né? Também não vamos exagerar, mas sabe, acima da média, acima do esperado, né? Melhor falando. Luan Pérez, cara, eu gostei muito das atuações dele. Ele atuou pouco, mas quando atuou eu gostei muito das atuações dele. Ele estreou contra o Flamengo no Maracanã, né, naquela derrota, e ele fez uma partida muito boa, apesar da derrota do Santos. E depois dessa atuação ele também colecionou diversas boas atuações, então acho que é um zagueiro que também, quando precisarmos dele, ele não vai decepcionar, porque ele já mostrou que é um excelente zagueiro, né? Não só no Santos, no Fluminense e em outros clubes que ele passou. Ele é um zagueiro que no momento é para compor elenco, né? Não é titular, mas é uma opção muito boa quando nós não tivermos nenhum dos zagueiros titulares. E o Lucas Venuto, né? Jogou muito pouco, recebeu poucas chances, né? Jogou muito, muito pouco. E quando jogou, né? Não, sabe? Não demonstrou nem excelentes atuações, também não, sabe? Enfim, não empolgou. E essas foram todas as contratações do ano. Eu não tenho aqui o valor exato de todos os reforços, mas como vocês puderam ver, são muitos e muitos reforços. E eu acho que o Santos ter contratado muito assim meio que quebra aquela frase de que o Santos não investe muito, o Santos não é um clube com tanto dinheiro. O foco que a gente tem que focar aqui é onde esse dinheiro é usado, sabe? Realmente, o Santos, dos 4 de São Paulo, é o menos rico, né? Comparando ao Trio de Ferro. Mas o investimento que foi feito esse ano, acho que ultrapassou as expectativas. Ninguém esperava que o Santos ia contratar tanto assim, né? Teve dinheiro desperdiçado? Sim, lógico. O Cueva, se eu não me engano, tem o maior salário do elenco e nem sei quantas partidas ele tem. Enfim, deixando aqui de falar sobre reforços, vamos voltar a analisar a temporada. Logo depois desse amistoso começou o Campeonato Paulista, e o Paulista foi um grande ponto de ignição do Santos. Foi onde o Santos decolou na temporada, onde a mídia, onde todo mundo viu que aquele time do Santos, treinado por Sampaoli,
e companhia tinha potencial. O que a comissão do Sampaoli estava fazendo ali. Quando eu falo Sampaoli e companhia, além de falar da comissão do Sampaoli, Dézio e outros, eu falo de outros departamentos do Santos que eu acho que se destacaram bastante em 2019, principalmente o departamento médico. O Santos teve muitas poucas lesões no ano, e isso foi um destaque, até porque o Santos vinha de uma sequência de jogos, muitos e muitos jogos, e era aquele tipo de jogo intenso, sabe? Marcação em cima, posse de bola, muito ataque, principalmente no começo do Paulista. E nenhum jogador estava tendo lesões, nenhum jogador estava se machucando. O Santos teve muitas poucas lesões esse ano. E eu acho que isso tem que se destacar. O departamento médico fez um excelente 2019. E esse é um dos poucos exemplos. Acho que isso é um dos poucos pontos positivos do Santos em 2019, né? E algo que tem que se aproveitar e manter para 2020. O departamento médico foi completamente excelente. Bom, voltando a falar do Paulista, o Santos fez jogos incríveis, né? Mostrando o potencial ofensivo, mostrando o potencial do time. Também teve aquele fatídico jogo contra o Ituano, contra o Botafogo, algumas goleadas sofridas, mas nada que tirasse muito mérito do que a equipe do São Paulo vinha fazendo. Passamos pelo RB nas quartas, né, se eu não me engano, e pegamos o Corinthians na semi, num daqueles jogos que a torcida não vai esquecer, aquele massacre contra o Corinthians e a fatídica eliminação nos pênaltis. E nós encerramos nossa participação no Paulista com essa eliminação. Como eu falei, a gente fez um Paulista muito bom, foi um ponto de ignição para a temporada, para todo mundo ver o que o Santos era capaz de fazer. E logo depois que o Paulista acabou, veio muita empolgação pro começo do Brasileiro, né? Saiu o calendário e a nossa primeira partida era contra o Grêmio, um dos favoritos, lá no Sul. Uma partida completamente difícil, todo mundo estava esperando, começou o confronto entre São Paulo e Renato, que são excelentes técnicos. E deu Santos, para surpresa de muitos, aquele time que estava mostrando futebol muito bonito, que tinha empolgado no Paulista, também estava mostrando resultado no Brasileiro. Ganhamos do Grêmio lá. E depois desse jogo começamos a colecionar ótimas atuações. O Santos deu uma disparada no começo do campeonato. E chegou a liderança, mostrando um ótimo futebol, jogadores jogando muito. Além de mostrar bom futebol, o Santos estava dando resultado, né? Que muitas vezes não deu nos últimos anos. A gente mostrou bom futebol, mas era um time que não ganhava. Chegava nas horas decisivas e simplesmente pipocava. Mas não, esse time conseguia resultados importantes, vitórias fora de casa, algo que era completamente raro nas últimas edições do Campeonato Brasileiro. O Santos estava somando muitos e muitos pontos fora de casa contra adversários importantes. Ganhamos do Ceará lá, ganhamos do Bahia, ganhamos do Grêmio, fizemos diversas vitórias fora de casa, fizemos excelentes atuações fora de casa. Eu acho que se for para parar para pensar, o desempenho do Santos no Brasileirão foi muito acima da média, porque são dados completamente absurdos do Santos. E lógico, também tem as atuações ruins. Eu acho que se fosse para destacar uma, para escolher uma, com certeza seria aquela do Palmeiras. Eu acho que depois desse vice-campeonato, depois de um campeonato brasileiro acima da média, eu nem sei se tem torcedor que lembra daquele 4-0, mas foi logo no começo do campeonato, se eu não me engano. Tomamos 4 do Palmeiras no Pacaembu, né, que era um jogo que também estavam esperando muito, muita expectativa para esse jogo, e o Santos acabou não correspondendo. Mas eu acho que esse jogo meio que não tem tamanho para o que o Santos fez no Campeonato Brasileiro. Colecionamos atuações, eu acho que algumas atuações destacáveis. Eu fiz uma enquete aqui no Twitter, perguntando qual foi o melhor jogo. Eu coloquei 3, né? Coloquei uma enquete, coloquei se foi aquele jogo contra o Grêmio, coloquei o 6-1 com o Goiás e coloquei o 2-0 com o Palmeiras. E o escolhido foi o jogo contra o Palmeiras, já no segundo turno, né? Aquele jogo que nós ganhamos com muita facilidade, que o Palmeiras não viu a cor da bola. Aquele jogo que também gerou uma suspensão no Felipe Melo. Foi um jogo bem memorável. Mas eu acho que assim, minha opinião pessoal, um jogo que eu vou lembrar muito, eu acho que foi justamente contra o Goiás. Eu não votei na enquete, né? Mas se fosse pra votar, eu votaria no do Goiás. Eu acho que eu entendo o voto da torcida no do Palmeiras, até porque foi, né, nem se compara Palmeiras com Goiás. E foi um clássico também, que o Santos mostrou muita maturidade, mostrou muito controle do jogo, soube controlar, soube cozinhar o elenco do Palmeiras, soube cozinhar o time do Palmeiras o jogo inteiro. Mas aquele jogo contra o Goiás foi mágico. Se eu não me engano, foi o jogo que nos colocou na liderança, né? Eu não vou lembrar aqui certo, mas poxa, a gente deu uma disparada na liderança, ficamos algumas rodadas até o Flamengo começar a jogar, somar pontos, ganhar e, né, se isolar na liderança e depois se sagrar campeão. Bom,
Vamos falar um pouquinho agora sobre a Copa do Brasil, porque o Santos teve uma eliminação precoce nas oitavas contra o Atlético Mineiro, em casa novamente, não só em casa como no Pacaembu. Outra eliminação no Pacaembu já tinha sido pro Corinthians, tinha sido pro River Plate do Uruguai, que inclusive nós já vamos falar sobre isso. Mas outra eliminação que o Santos ficou devendo, eu acho que antes das oitavas, né? Como o Santos não foi para a Libertadores esse ano, o Santos teve que passar por aquelas outras fases, né? Pegamos o Vasco, pegamos o Atlético Goianiense, se eu não me engano. E o Santos conseguiu fazer bons jogos e empolgou a torcida, né? Até pelo que o time estava mostrando no Campeonato Brasileiro, tinha mostrado no Paulista, muitos torcedores acreditavam que a gente poderia ter feito uma Copa do Brasil melhor, mas não foi o que aconteceu. Eu acho que o principal problema dessa eliminação é que a gente foi eliminado por um time que, sabe, não era concorrente ao título, não era assim um dos melhores times. O Atlético fez um ano bem fraco e o Santos com certeza tinha mais time para ter eliminado o Atlético naquela ocasião. E isso, sabe, pensar nisso dói bastante, assim como foi na do River Plate, né? Eu falei que a gente já fala sobre isso, mas já aproveitando aqui o fio, eu acho que o que mais dói não é nem assim ter sido eliminado tão cedo, sabe? O Santos foi eliminado logo na primeira fase da Sul-Americana e isso é completamente vergonhoso para um time do tamanho do Santos. Mas acho que o que dói é ter sido eliminado por um time como o River Plate, sabe, cara? Que não tem nenhum jogador conhecido, que não tem o mínimo de história, é um clube completamente novo. Eu lembro que antes do jogo eu estudei muito sobre a história do River, né? Pra trazer algumas curiosidades lá pra página. E, cara, é um clube completamente novo, que não tem título de expressão, que não tem muita torcida lá no Uruguai. Então, sabe, eu acho que esse tipo de coisa dói muito mais do que ter sido eliminado precocemente, né? Ter sido eliminado por um time do tamanho do River Plate. Não menosprezando agora o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro fez um ano bem abaixo da média, né? Então, tanto a eliminação para o Galo quanto a eliminação para o River foram eliminações completamente decepcionantes que infelizmente ficaram manchadas nessa passagem do Sampaoli, né? A gente fez um Brasileirão muito bom, mas nas competições de mata-mata o Santos ficou devendo, realmente. Voltando a falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro, para encerrar, tô aqui com alguns dados para dar para vocês. O Santos foi o segundo melhor mandante, né? Outra coisa que tem que se destacar. O Santos não jogou muito no Pacaembu esse ano, né? Por diversos motivos, enfim. Mas o Santos voltou a mostrar aquele poder na Vila de que todo adversário que vai lá tem que ficar sabendo, tem que já ir pensando que vai ser muito difícil ganhar do Santos. Então o Santos teve a volta dessa magia de jogar na Vila Belmiro, de poxa, jogo na Vila, caramba, vou assistir porque vai ser um jogo que o Santos vai atacar muito, que vai ser muito difícil para o adversário ganhar e que provavelmente o Santos vai ganhar, porque é na Vila. E ninguém ganha do Santos na Vila. O Santos teve isso nessa temporada. Foi o segundo melhor mandante, foi o terceiro melhor visitante. Como eu falei um tempinho atrás, foi uma coisa inédita nos últimos anos, o Santos ser o terceiro melhor visitante, né? Quem lembra na campanha de 2016 que o Santos, poxa, conquistava vitórias, pontos em casa e não ganhava quase nada fora de casa. Isso foi completamente diferente nesse campeonato, porque o Santos se mostrou um visitante muito chato. O Santos ganhou muitas partidas fora de casa, então isso também tem que ser muito valorizado. O Santos teve o quarto melhor ataque, foi o time que mais finalizou no campeonato. E isso também tem que ser muito valorizado, né? As atuações ofensivas do Santos. Jogadores incríveis como Soteldo, Marinho fizeram uma excelente temporada. Foi a quarta melhor defesa, algo também inédito junto com o fato de ter sido o terceiro melhor visitante. Ter uma defesa forte esse ano foi muito importante para o Santos ter chegado onde chegou. Zagueiros e laterais fizeram temporadas excelentes. Gustavo Henrique, Veríssimo, Everson também tem que ser destacado, porque a defesa do Santos realmente foi o diferencial do time essa temporada, né? Foi o time com maior posse de bola, algo que não é novidade nos times do Sampaoli. Foi o segundo com mais finalizações de São Paulo, dos times paulistas. Foi o segundo com mais finalizações certas. O Santos foi o time que mais finalizou, como eu havia falado, e foi o segundo com mais finalizações certas. Então, cara, se você for parar pra pensar, isso é algo absurdo. O Santos ter um ataque e uma defesa tão fortes, ter seu segundo melhor mandante, seu terceiro melhor visitante, é algo completamente inédito nas campanhas do Santos. A gente bateu recorde de pontos
nos últimos anos. Chegamos a 74 pontos. O Santos teria sido campeão com essa pontuação em 4 anos diferentes. Então, o Flamengo fez um campeonato fora do comum, fez um campeonato sem palavras, sabe? Excelente, espetacular. Fez um campeonato assim de time europeu mesmo. O que o Jorge Jesus fez com aquele time foi algo incrível, que quando o Flamengo disparou, ninguém conseguiu chegar nem perto. Então algo também tem que ser colocado assim na mesa. Poxa, tá, o Santos foi vice, mas e o ano que o campeão fez? O Flamengo fez um ano completamente fora da curva. O Flamengo fez um dos melhores anos da história, né? Foi campeão da Libertadores, a gente ter sido campeão brasileiro. Então algo tem que ser colocado em consideração, né, para esse vice-campeonato do Santos. Não tô falando que, se o Flamengo não tivesse trazido Jesus, se o Flamengo não tivesse tido o ano que teve, o Santos teria sido campeão. Muito provavelmente, mas não estou falando isso. Tô falando que o Flamengo fez um ano muito bom e que isso também pode ser levado em consideração no vice-campeonato do Santos, né? Enfim. Bom, o meu veredito final da temporada, né? Eu vou dar minha opinião aqui final sobre como foi a temporada do Santos em 2019. Eu acho que é assim. A gente perdeu o Gabigol e Bruno Henrique no começo do ano, perdemos Cuca, estávamos sem técnico, estávamos sem expectativa nenhuma. Fomos colocados novamente como quarta força e, poxa, isso tem sido completamente frequente nos anos do Santos. Todo final de ano a gente perde jogadores importantes, técnicos, e sempre somos colocados como quarta força e depois sempre nos levantamos, sempre nos reerguemos. Isso faz parte da nossa história. Enfim, ninguém esperava no começo do ano que o Santos teria se sagrado vice-campeão, ninguém esperava que o Santos teria jogado o futebol que jogou, porque além de vice-colocação, além de vitórias, além de pontos, eu acho que o importante também é a gente analisar o que foi o Santos dentro de campo, né? Mostrando um futebol que, sabe, meu pai, ele é santista, né? Ele sempre foi muito desanimado, né? Ele que acompanhou aquela geração que chegou à final da Libertadores e perdeu pro Boca na final. Meu pai também viu o Santos sendo campeão da Libertadores, enfim, meu pai acompanhou o Santos desde sempre, viu o Pelé jogar e nos últimos anos ele esteve bem desanimado com os últimos desempenhos. Eu acho que eu não me lembro de ter visto meu pai tão empolgado para assistir jogos do Santos, de ter visto minha família tão empolgada. Eu mesmo, tipo, esse time do Sampaoli, o jeito que esse Santos jogou, fez muitos torcedores voltarem a ter essa empolgação de assistir os jogos do Santos. Poxa, hoje tem jogo do Santos? Caramba, mano, é dia de felicidade, é dia de Santos, então o que esse time fez não pode ser esquecido. O Sampaoli ficando ou não, a filosofia dele tem que ser implantada, tem que ser aproveitada, o legado que ele deixou tem que ser aproveitado, porque foi um ano completamente mágico dentro de campo. O Santos colecionou excelentes atuações contra times grandes, 4-0 no Flamengo, baile em cima do Palmeiras, enfim, são diversas excelentes atuações que não podem ser esquecidas e tem que manter esse legado, né? O Santos dentro de campo foi completamente absurdo, mostrou um futebol bonito, envolveu os adversários e, como eu falei, esse legado que o São Paulo deixou, ele ficando ou não, tem que ser aproveitado. Bom, esse foi o Dailycast de hoje, esse foi o Dailycast dessa semana. Eu queria agradecer a todos pela temporada incrível. Foi o primeiro ano do Santos dele, foi o nosso primeiro ano aqui de cobertura diária do Santos, da gente cobrindo todos os jogos, cobrindo o dia a dia do Santos, repassando aqui as notícias para vocês. Foi um orgulho enorme de estar aqui. 2020 temos novidades, temos uma equipe sendo formada. Atualmente nós contamos com uma equipe de 5 pessoas, a equipe está crescendo cada vez mais, tem pessoa nova para entrar, tem muita coisa nova acontecendo, tem novidades que eu nem posso estar falando aqui. E eu gostaria de agradecer todo o apoio de vocês, porque quando eu criei o Santos Daily, não faz nem um ano da criação da página, eu não esperava que, assim, tivesse toda essa repercussão, tivesse todo esse carinho por parte da torcida, né? Hoje nós estamos com 2.200 e poucos seguidores, o que é algo que quando eu criei eu jamais, pensaria que conquistaria isso em tão pouco tempo. Então eu gostaria de agradecer você que está ouvindo, você que acompanha aqui os Dailycasts, você que acompanha o Santos Daily direto no Twitter, no Instagram. Obrigado do fundo do meu coração, de verdade mesmo. Sem vocês, sem a torcida santista, nós não seríamos nada, nós não estaríamos aqui. E, enfim, obrigado, 1000 vezes obrigado do fundo do meu coração. De verdade mesmo. Falo aqui em nome de toda a equipe do Santos Daily. Bom, esse foi o Dailycast. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Falou!